Cara, mas acho que não sei, acho que 3, 4 horas depois de eu passar essa mensagem, dessa conversa com a redação, me pararam na barreira militar e eu fui preso. E foi muito angustiante, cara. Eu fui preso no meio da rua, me colocaram no chão. Aí os caras ficavam apontando armas na minha cabeça e gritando comigo em árabe, sabe? Assim, aí faziam isso, aí paravam, aí saíam e ficavam só tipo 3, 4 caras de olho em mim. Aí depois os outros voltavam, uns 10 caras, e de novo apontando arma na minha cabeça, gritando comigo em árabe. Cara, é uma coisa. Aí o coração vai e volta, sabe assim. Vou morrer ou não vou morrer, né? É, cara, e é assim, é uma coisa tão exaustiva mentalmente, que você quase pede pro cara dar o tiro, acabar com aquilo, sabe assim, com aquele inferno. E isso numa área residencial da cidade, deserta, né? Todo mundo estava indo embora. E bomba, tiroteio, cara, uma coisa infernal. E eu pensando, cara, assim, vamos matar, né? Eu tô vendo todo mundo aqui. Os caras sabem que eu sou jornalista. Ninguém se preocupou em colocar uma venda nos meus olhos, um saco na cabeça. Tô vendo todo mundo. Desse lugar, me colocaram dentro de um carro sem placa, com 4 sujeitos sem identificação, com roupas civis. Aí um deles pegou minha mochila, aí 2 caras na frente, um motorista e esse outro cara com minha mochila no colo, e eu atrás, no banco traseiro, com 2 caras do meu lado, cada um com uma arma assim na minha cabeça. E esse carro saiu por dentro da cidade, e eu vendo a cidade destruída. Tem cenas que eu nunca esqueço, cara, assim. Eu Isso que eu lembro. ia te perguntar. Alguma cena realmente que impactou a sua vida para sempre, que Várias, você né? nunca mais vai São, esquecer? são, Uma várias, são delas. várias, mas nesse caminho, por exemplo, indo desse ponto que eu fiquei na rua até um prédio que me levaram lá, eu vi garotos muito novos, assim, meninos de 12, 13, 14 anos, muitos deles com camisas de clube da Europa, Milan, Real Madrid, Barcelona, esses moleques correndo pela rua com armas, com fuzis, dando tiros para o alto e gritando Allahu Akbar. Allahu Akbar é Deus é grande em árabe. E o carro passa, tem uma cena também que eu lembro, assim, uma vala comum assim no meio da rua, um buraco, cheio de corpos, cheio de cadáveres, sabe assim, uma coisa pavorosa, carros carbonizados, sabe? E eu vendo o rosto de todo mundo, né? Dos caras que estavam me prendendo no carro antes. Pensei, cara, eu vou ser morto, né? Uhum. Vai ser jogado numa vala, Vou né? ser morto, né? Os caras, eles sabem que eu sou jornalista, eu tô vendo o rosto de todo mundo, e eles que não vão deixar eu ir embora para contar tudo que passei aqui. Aí, cara, comecei a trabalhar na minha cabeça a ideia de que eu estava sendo levado para ser assassinado, né? Eu comecei a me confortar, me conformar com a ideia de que minha vida está acabando, entendeu? E aí tem um texto bíblico que eu lembro muito da minha avó. Ela tinha um quadro na sala com um trecho dos Salmos, que é assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Comecei a repetir essa frase na cabeça, velho, o tempo todo, né? Ia chegar, me levaram para um prédio público. Eu sei que era um prédio público porque tinha muitas fotos do Bashar al-Assad, presidente, né? E aí o cara estava com minha mochila no colo, me tirou do carro e saiu me conduzindo com uma arma na minha nuca, com um fuzil. Ele não falava inglês, ele me empurrava para frente, para a esquerda, para a direita, para me conduzir pelo caminho, né? Em algum momento passou pela sua cabeça, vamos reagir, vamos por tudo ou nada? Não? Mas eu não sou o Rambo, não, velho. Não tem Não, jogo. mas numa Um ação, cara com a né? arma nas tuas costas, cheio de gente armada, vai fazer o quê? É suicídio, né? É Sim, suicídio. sim. Não, e cara, eu tava Pronto bem, pra morrer. tava, isso foi muito Meu louco. Deus. E aí aí esse cara me empurrou, chegou num ponto que tinha uma porta assim, uma porta não, um vão assim estreito, e tinha uma escada para descer. Esse cara me conduziu até esse ponto, chegou assim na beira da estrada, da escada. Eu olhei para trás assim, né, falei com ele, e aí? WhatsApp, eu falei pra ele. Aí ele pegou a arma assim, me empurrou e falou, gol, gol, para eu descer, né? Aí eu fui descendo, e quanto mais eu descia, mais escuro ficava. E aí ia ficando escuro, escuro, a escadaria. Aí eu vi uma coisa no fim da escada que parecia ser uma parede. Não tinha saída. Eu falei, cara, acabou, Vou né? matar aqui. Vai ser Agora, agora. game over. Vai ser agora. Aí eu fechei os olhos, baixei a cabeça e continuei descendo bem lentamente, né? Tateando o degrau, com os pés assim bem devagarzinho, cabeça baixa. Fiz uma oração, entreguei a alma a Deus e esperei o tiro. E foi interessante, cara, sentir aquilo, porque eu fiquei muito tranquilo, sabe? Não me desesperei, não enlouqueci. Eu até pensei assim,
cara, pelo menos eu vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, entendeu? E fiquei tranquilo. E assim, né, com o olho fechado, cabeça baixa, descendo a escada. Aí de repente eu senti uma pancada na minha cabeça e eu vi um barulho. Pá! E aí eu faço muita palestra em empresas, universidades, e sempre conto isso, o pessoal ri. Eu até acho que hoje é engraçado, na hora não foi. Quando eu senti a pancada na cabeça e ouvi aquele barulho, eu achei que era um tiro na minha cabeça. E aí eu pensei assim, cara, que bom que foi rápido e não doeu. E fiquei parado, eu achei que estava morto. Uhum. E fiquei parado e não abri o olho. Aí deu, cara, foi tão bom sentir aquilo, cara. Eu achei que eu estava morto e fiquei tranquilo, entendeu? Eu falei, pô, que bom, acabou, beleza. Deu até, sabe, assim. Não foi torturado, né? Foi um É. tiro só. Aí eu senti alguém me empurrando. Aí eu falei, cara, que merda é essa, né? Acabei de morrer, tem alguém empurrando aqui. E não abri o olho, fiquei lá com o olho fechado. Aí a pessoa empurrou de novo, eu abri o olho já para brigar com um anjo, né? Assim, quem tá empurrando aqui? Quando eu abri o olho, olhei para trás, tava lá o cara. E aí foi que eu vi que não era uma parede no fim da escada, era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, abrindo, sabe? Aí ali depois da porta tinha uma sala, que era meio que uma delegacia improvisada, onde rolava torturas e tudo mais, não sei o quê. Aí ali eu fui algemado, torturado, disseram que ia ser solto, e no dia seguinte me levaram para o presídio. Então, assim, basicamente foi. A que tipo de tortura você foi submetido, se você puder falar, Cléber? Não, fala na boa. Cara, a pior de todas, pra mim, foi a psicológica, entendeu? De ficar com isso, o tempo todo arma na cabeça, os caras gritando, não sei o quê. Mas física teve nesse local, nessa delegacia improvisada, arrumaram um cara lá que falava inglês. E aí tinha um sujeito que agia como se fosse o chefe do grupo lá. Ele é um cara assim, muito pequenininho, muito magro. Aquele cara devia ter no máximo 1,60 m. E era muito magrinho, muito magrinho. Só que era o chefe do grupo lá, né? E ele estava fumando. Aí eu fazia perguntas em árabe, o cara traduzia para o inglês, eu respondia, né? E esse cara, o chefe, atrás de uma mesa, né? Um papel assim, escrevendo, não sei o quê. Quando acabou a entrevista, né? Perguntando por que eu fui lá, fazer o quê, não sei o quê, eu respondendo, né? No interrogatório. Aí no final o cara veio para mim com o papel que ele escreveu. Era um papel timbrado da polícia da Síria, escrito em árabe. E era para eu assinar. Eu falei, cara, não vou assinar um documento policial em árabe. Não vou assinar. Não, tem que assinar, não vou assinar. Aí ele mandou 2 caras me segurarem. Eu estava na cadeira assim, aí os caras vieram me segurar na cadeira. E esse cara que era o chefe veio com um cigarro, gritando comigo em árabe e na direção do meu olho assim, entendeu? E aí o cara traduzindo, se bem que nem precisava traduzir, né? Aí tá dizendo que vai queimar seu olho se você não assinar. Eu falei, não vou assinar, não vou assinar. Aí o cara veio bem pertinho assim no meu olho com o cigarro, eu falei que não ia assinar. Aí ele chegou aqui assim, desviou e queimou aqui no rosto. Eu lembro até hoje do barulho do cigarro, queimando na minha cara. No livro tem a foto do meu rosto com a cicatriz da queimadura ainda. Aí o cara pegou, acendeu outro cigarro e veio de novo, né, gritando comigo. E eu falei que não ia assinar. Tá aqui no fim, eu acho, vê. Tá aqui no final, vê. Mas no fim. E aí eu falei que não ia assinar de novo. E aí o cara veio com um cigarro, cara. Chegou ao ponto de eu sentir o calor na minha retina, assim. Ah, foi, tá bom, eu assino. Aí eu falei, Tá na ó, imagem. essa foto foi feita, acho que em 5 dias. Não, essa aqui foi 7 dias depois da queimadura. Porque eu saí da prisão e saí já em Damasco, essa foto Mas aí. qual que era a revolta deles em relação a você? Porque você estaria ao lado dos insurgentes, trazendo Cara, notícias favoráveis aos jornalista rebeldes? estrangeiro mostrando a guerra de verdade, eles não querem isso, né? Entendi. E teve a minha atitude de não baixar a cabeça para eles e não ficar fazendo o que eles queriam que eu fizesse em Damasco, né? E eles não tinham um receio ou um respeito pela embaixada brasileira, por você? Nada, nem Nenhum. nada, cara. Cara, o governo da Síria matou, entre outras pessoas, vários jornalistas. 2 meses antes de eu chegar na Síria, em Homs, a cidade que eu fui, 2 meses antes, teve um ataque do governo que matou uma jornalista britânica e um fotógrafo francês. Os caras mataram uma britânica, velho. Um brasileiro, O certo? Brasil não é nada. Só assim. Aliás, tem um filme da história dessa mulher. Ela chamava Mary Colvin. E tem um filme legal sobre a história dela. Então, aqui, bicho, um brasileiro, para eles não seria nada, entendeu? Essas imagens que a gente colocou na tela são fotos que você fez, você conseguiu voltar com o seu material de trabalho? Sim, algumas fotos são minhas.
Aquela foto que apareceu meu rosto lá com a queimadura ainda, com a cicatriz, foi 7 dias depois do episódio. Aí eu estava já em Damasco, depois de ser preso, né? Depois de ser solto. Me levaram para Damasco e eu fiquei lá mais 3 dias, sendo monitorado por um oficial do governo da Síria. E aí, depois que você estava nessa delegacia, assim, improvisada, né? Que era debaixo do prédio, você foi encaminhado para o presídio. Sim. E aí, como foram seus dias lá junto com seus colegas árabes, seus colegas de cela? Foi assim. Também tinha essa coisa que era muito angustiante, que ninguém me dizia nada, né? Então você não sabia. Você sente um animal, cara. Ninguém falava pra você, entendeu? E me disseram que ia ser solto. Aí me colocaram num caminhão baú, né, naqueles fechados, né? Cheio de presos. Muitos deles com roupa de presídio, roupa laranja, assim, macacão laranja. Alguns acorrentados pelos pés uns aos outros. E eu algemado lá dentro com eles, né? E eu sem entender, cara, disseram que ia ser solto, né? Vão levar para onde? Aí esse caminhão foi para um presídio. E no presídio, os presídios iam saindo. Esses caras estavam acorrentados uns aos outros, foram levados para outra ala, para onde tem os prédios grandes, os blocos grandes do presídio. E eu e mais alguns, não lembro quantos, 7, 8 talvez, não lembro. A gente foi levado para outra ala, que era uma ala subterrânea, essa que eu falei, né? Tinha o pátio do presídio e tinha um vão assim, uma escada que descia, ali embaixo tinha uma sala e tinha 4 celas. E eu falando inglês com o agente penitenciário, o cara que era o chefe lá dessa ala, e o cara não falava inglês. E eu não conseguia me comunicar com o cara, não sei o quê. E aí na primeira cela, eram 4 celas, né? A segunda estava com a porta fechada, as outras 3 estavam abertas. Aí os presos novos iam chegando e entrando, né? Aleatoriamente. E aí tinha um cara em pé na porta da primeira cela. Ele me ouviu falando inglês com o agente penitenciário, né? Aí ele falou, posso ajudar? Eu falei, por favor, né? Aí ele conversou com o cara, explicou o que eu estava dizendo, né? Aí ele falou assim, ó, ele disse que você vai passar a noite aqui, porque seus documentos foram levados para Damasco, aí tem que esperar o governo autorizar. Eu falei, cara, como assim? Me disseram que eu ia embora. Você não vai, você vai ficar aqui. Eu falei, quer dizer que eu vou passar a noite num presídio. O cara, Aí não tinha o que fazer, né? Eu vi que naquela cela, a primeira, ao menos tinha um cara que falava inglês, né? Que, né, se colocou para ajudar. Eu falei, eu vou ficar aqui com esse cara, né? Ao menos alguém fala inglês, né? Entrei naquela cela. E aí foi curioso porque assim que eu entrei na cela, naturalmente rolou uma grande curiosidade deles em relação a mim, né? E aí os presos começaram a fazer perguntas a mim, né? Em árabe, e esse cara, o Amar, que falava inglês, traduzia. Aquela roupa do muçulmano, que é tipo um vestido, aquilo se chama galábia. E alguns presos na nossa cela estavam de galábia, ou seja, é quando o cara é muçulmano mais conservador, né? Porque você pode ser muçulmano e usar roupa normal, como a gente usa. Quando o cara usa galábia é porque ele é mais conservador. E aí na nossa prisão tinha, não lembro, na nossa cela, né? Tinha uns 4, 5 caras de galábia. E aí perguntava, né? De onde você veio, tá fazendo o que aqui, por que veio, tá? Eu respondendo tudo. Aí um deles, de galábia, né? Esse cara mais conservador, perguntou assim, como é que ele perguntou? Você... Acho que ele perguntou, você acredita em Deus? Acho que foi isso. Aí eu falei, sim. Aí ele perguntou, você tem religião? Eu falei, tem. Eu da minha, né? Aí o cara, qual a sua religião? Aí eu falei, sou cristão. Cara, no meio de um monte de muçulmano. E não teve estresse nenhum, cara, nenhum. Falei isso lá, falei que ele é cristão. Aí, né, perguntaram mais coisas lá, acabou essa coletiva, né? E aí, pouco depois disso, o cara que falava inglês, o Amar, ele levantou, ficou assim virado no canto da cela e começou a cantar uma música que chama Adhan, que é o cântico que precede a oração do muçulmano. Sempre que o muçulmano vai orar, antes, ou seja na mesquita, ou na cidade, ou no alto-falante, ou dentro de casa, esse cântico ele está avisando a comunidade que vai começar a oração dali a algum tempo. Por quê? Porque a oração do Islã ela é precedida por um ritual de limpeza. A pessoa se lava lá as partes íntimas, assou o nariz lá atrás da orelha, tem todo esse ritual. Então tem de ser avisado antes para o cara se preparar para a oração. E eu já conhecia um pouco dessa cultura do Islã, né? Aí, quando o Amar começou a cantar o Adhan,
E eu vi os caras, na nossa cela tinha uma pia assim no canto. E eu vi os caras indo para a pia, lavar o rosto, assoar o nariz, lavar a orelha. Eu falei, cara, os caras vão orar aqui dentro. Cara. Os caras estão aqui nesse inferno, nessa situação aqui caótica, e vão orar. Aí eles foram se organizando para orar, não sei o quê. E eu, naquele momento de angústia, desespero, eu queria sentir aquela energia boa da fé, né? Aí eu falei, cara, eu vou orar com esses caras. Aí eu pensei assim, mas eu acabei de falar que eu não sou muçulmano, né? Se eu for orar com eles, capaz de dar confusão aqui dentro, né? Aí eu pensei assim, mas também, cara, uma confusão a mais ou menos, né? Já tô Já aqui, né? lascado. Já tô aqui mesmo. Aí eu entrei no grupo de oração deles. E aí um cara que tava... Eles formaram como fosse um boliche, entendeu? Uns caras na frente, outros assim atrás. Eu fui lá para trás do grupo, né? E aí um cara que estava na frente, perto do Amaro, né? Que era o líder, né? Esse cara me viu entrando no grupo de oração lá atrás. Eu fui bem na minha, tímido, quieto assim. Esse cara me viu entrando. Aí deu uns 2, 3 passos para trás e pegou assim meu braço, né? Eu pensei que ele ia me tirar do grupo, entendeu? Ele me puxou para perto dele, me colocou do lado dele e fez assim, né? Com um gesto, tipo, olha para mim, para eu repetir o ritual que ele queria fazer, né? Eu já conhecia um pouco, já tinha ido em algumas mesquitas pelo mundo, já tinha, inclusive, orado com muçulmanos em mesquitas. Uma delas, uma mesquita de Paris, uma mesquita linda que tem lá em Paris. Aí, beleza. Aí começa a oração, os caras falam algumas frases em árabe, né? Que eu também já tinha até aprendido isso, repetia, não? Aí depois começa a falar um monte de coisas que eu não sabia mais, né? Aí quando ele estava lá orando em árabe, eu orava na minha cabeça em português, né? E no fim da oração, tem aquele momento que todo mundo conhece, que você se prostra, né? Você vai até o chão e Allahu Akbar, né? Aí eu fiz tudo isso com eles. Acabou a oração, eu estava muito emocionado, cara, porque, sabe assim, era muita emoção. Lógico. Uma energia muito Em forte, muito pouco né? tempo, sabe, cara? Era angústia, medo, pavor da morte, aí dentro da prisão, sabe, num presídio, E aí... a revolta também, de ter Sim, apanhado, sim, sim. humilhado, Não, torturado. e aí depois, ao mesmo tempo, aquela beleza, sabe assim, é, é, humanidade, sabe assim, fé, sabe assim, era muita coisa, sabe? Aí acabou a oração, eu sentia vontade mesmo de chorar. Mas não sei por que eu inventei que eu não ia chorar naquele lugar, sabe? Aí eu trinquei os dentes assim, segurei o choro, mas senti o olho encher d'água, entendeu? Mas segurei. E aí 3 caras, o Amar, que falava inglês, o Adnan, que era esse que me puxou lá pra frente, e outro cara, o Alid, que também depois virou meu amigo. Esses 3 caras me viram emocionado, vieram e me abraçaram, me confortaram. E isso fazia, no máximo, 1 hora que eu tinha entrado num presídio. Ninguém ali era meu amigo ainda, entendeu? Os caras foram solidários, cara, comigo, Claro. né? Assim, tem